todos aí no Brasil. Boa tarde a todos aí no Brasil. Bom dia aí para o Ari, que 12h30 da manhã, coitado. O Rafael também tá no Canadá, meio-dia. Então, boa tarde também. Então, essa é a sexta live do Einstein Connection, que é uma proposta do programa da pós-graduação do Einstein, estrito sensu, de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu, em Ciências da Saúde do Einstein, e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, fazendo perguntas, tirando dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizado por link no chat. Eu vou passar a palavra ao Rafael Pereira César Zamper, que terá 15 minutos para falar. O Rafael, ele é aluno egresso do doutorado do Einstein, em que ele concluiu em agosto de 2020, bem na pandemia. Ele mora no Canadá, ele é assistant professor do Western University, no Canadá, em Toronto. Ele é diretor do programa de anestesia cardíaca e coordenador do programa de fellowship em anestesia cardíaca dessa instituição. O seu orientador ele foi o Ari Serpa Neto, que é por isso que também nós convidamos, né? O Ari também terá 15 minutos para comentários após a fala do Rafael e também fará uma explanação sobre sua trajetória de pesquisa. O professor Ari Serpa Neto, ele é Senior Research Fellow do Australia em New Zealand Intensive Care Research Centre, do Monash University, na Austrália. Ele reside na Austrália atualmente, ele é médico da Unidade de Terapia Intensiva do Austin Hospital, em Melbourne, Austrália. Ele é um Honorary Senior Clinical Fellow do Departamento de Terapia Intensiva da Universidade de Melbourne e pesquisador nível 2 do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, e docente permanente do programa de pós-graduação em saúde da nossa instituição. Ele tem como linha de pesquisa terapia intensiva, ventilação mecânica e metodologia científica. Então, para começar, como eu falei para vocês, o Rafael aí vai ter a palavra em 15, 20 minutos, depois a gente passa para o Ari e a gente finaliza com as perguntas do público, tá bom? Por favor, Rafael. Legal. Vocês conseguem me ouvir bem, hein? Sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom dia, Ari. Eu primeiro queria agradecer o convite da pós-graduação do Einstein para falar hoje aqui, em nome da Laodiceia e do Alexandre. E eu acho que é ótimo essa troca de experiência, porque eu acompanhei relativamente de perto todo o crescimento da pós-graduação, do programa de pós-graduação do Einstein, desde os primórdios, e embora não seja um dos primeiros egressos do programa, eu sempre tive perto do programa até o dia em que eu decidi realmente me envolver, e eu espero passar aqui para vocês os motivos pelos quais eu decidi fazer a minha pós-graduação no Einstein também. Então, como o Alexandre falou, eu hoje moro no Canadá. Na verdade, a Western University ela é perto de Toronto. Eu estou a 1h30 de Toronto, numa cidadezinha que se chama London. Não é a Big London do UK, mas é a London aqui do Canadá. Eles não são muito criativos para os nomes, né? Tem um rio Thames aqui que corta a minha cidade aqui, só para vocês terem uma ideia. E eu me formei, eu fiz medicina no Brasil, eu me formei no ano 2003. Eu fiz a Faculdade de Medicina da USP e logo na sequência eu fiz residência no HC, na USP também, e eu terminei em 2006. E eu trabalhei por 12 anos como anestesista no Brasil e eu sempre trabalhei na prática privada. Trabalhava com grupos de anestesia. Mas eu sou muito grato especificamente ao Einstein, porque toda a minha parte não assistencial, toda a construção da minha carreira não assistencial, ela foi no Einstein. Então, eu me sinto como o Einstein como a minha casa da parte assistencial, boa parte da parte assistencial, mas toda a parte não assistencial foi do Einstein, a ponto de que, quando eu decidi fazer a pós-graduação, inicialmente, minha intenção era fazer na USP, mas eu encontrei tantas barreiras na USP e tantas facilidades no Einstein. O programa de pós-graduação do Einstein, ele foi tão liso para mim, ele foi basicamente só uma continuidade da minha vida dentro da instituição,
Então, eu estava lá, já descia, fazia uma aula, voltava, coletava um caso, participava das reuniões. Então, eu estava sempre... O Einstein passou naturalmente, nesses anos que seguiram, depois do fim da minha residência, passou a ser minha casa, né? Literalmente, em alguns momentos. E eu comecei o meu projeto de doutorado, na pesquisa de doutorado, inicialmente sem a intenção de que ela fosse um doutorado. Eu comecei um projeto de pesquisa, como eu já tinha feito outros aí na casa. E com o tempo aí, foi quando o Ari e eu, a gente se cruzou aí na instituição, e o Ari estudando ventilação, UTI, conectado com o grupo que eu trabalhava, e aí a gente começou a conversar mais de perto e surgiu, falou, olha, já que você tem essa intenção, né, de fazer uma pós-graduação, por que que você não usa essa sua pesquisa, que já não era a primeira, já tinha outras publicações antes, por que você não usa essa linha de pesquisa para começar alguma coisa e, de repente, fazer uma pós-graduação aqui? Isso foi mais ou menos em 2014, quando eu estava começando o trabalho, e foi a mesma época que a gente estava iniciando a residência de anestesia no Einstein, da qual fui preceptor, fui um dos fundadores e fui o responsável pela residência na Sociedade Brasileira, e hoje é um grande programa. Então, foi tudo meio que andando em paralelo, né? Quando, mais ou menos por volta de 2014 também, quando minha filha mais nova, hoje com 8 anos, nasceu, a Helena, minha esposa, ela sempre foi uma fã de sabáticos, de morar fora, de abrir a cabeça, de explorar outras culturas, né? Então, ela sempre foi a parte da família que plantou a semente de mudar do país. Então, nesse momento, em 2014, ela me convenceu a começar uma preparação para um ano fora do país. Esse ano seria 2018. E aí eu falei, bom, eu estava começando esse trabalho, essa pesquisa, e eu tinha talvez uma intenção de fazer uma pós-graduação, transformar no doutorado direto, se fosse possível, mas vamos lá e vamos fazer, vamos tentar. Então, enquanto nossa filha foi crescendo e chegando na idade para ir para a escola fora, que ia ser o plano, né? Eu continuei seguindo com o projeto de pós-graduação no Einstein e fiz a validação do meu diploma nos Estados Unidos, porque a nossa intenção era ir para os Estados Unidos, né? Então, eu fiz a validação, passei pelos steps e comecei a aplicar para umas posições, por outros motivos, para encurtar a conversa, não vem ao caso, mas eu acabei vindo para o Canadá. Eu fui oferecido uma vaga aqui para London para vir fazer um fellow de anestesia cardíaca. Quando isso aconteceu, eu tive que vir aqui na cidade para passar por uma entrevista. Vocês vão entender porque eu estou contando isso. Porque isso foi em novembro de 2017. A Laodiceia vai lembrar muito bem desse dia. Eu eu tinha que fazer uma apresentação para matrícula, as fases de matrícula, doutorado, uma delas é você apresentar o seu projeto e como você está, né? E a data escolhida para o Einstein para fazer a apresentação para a banca, que ia julgar, eu estava aqui no Canadá. Então, se eu não me engano, a Laodiceia pode corrigir. Eu fui o primeiro aluno que fez não qualificação, mas o primeiro aluno que fez a entrevista para candidatura para pós-graduação online, fora do Brasil. Foi um projeto, né? A Laodiceia está balançando a cabeça, ela vai lembrar dessa fase. Bom, aí eu vim para cá para ficar um ano aqui, e quando eu vim em 2018, eu já tinha cumprido aproximadamente 70% dos créditos do doutorado. E quando eu vim em 2018 para cá, eu vim para ficar um ano, né? E o mundo, a vida foi achando outros caminhos e, no fim das contas, um ano logo viraram 2 que viraram, né, definitivo, né? Eu fui sendo abraçado pelo sistema aqui. Só que eu não podia deixar de terminar o meu doutorado. Eu já estava, minha pesquisa ela foi publicada em 2020, quando eu estava aqui, e eu ainda tinha 30% dos créditos para cumprir, qualificar e defender, né? Então, o que eu fiz? Enquanto eu estava aqui, em 2019, eu pedi uma licença e fui para o Brasil para cumprir parte dos créditos. Fiquei 2 meses no Brasil, cumpri os créditos. Aí, na segunda vez que eu fui para terminar os créditos, fechou tudo por causa da pandemia. Eu estava no Brasil, fechou tudo, né? E aí eu consegui terminar os créditos remotamente, no modelo híbrido online e presencial.
E aí eu até queria perguntar para a Laudicea, que está ali no vídeo, porque o que aconteceu? Eu qualifiquei a minha tese online, e foi uma coisa que eu não sei qual era a experiência, não sabia qual era a experiência da instituição antes, no meio da pandemia. E eu defendi a minha tese em agosto de 2020, online também. Então, o Ari estava na Austrália, eu estava aqui no Canadá, um dos membros da banca estava em Aracaju, o outro membro da banca estava no Einstein, e a outra membro da banca estava no Canadá também. Então, foi uma defesa super bacana. Eu estava aqui onde eu estou agora, minha família estava no andar de baixo, conectada e assistindo também, então foi uma experiência muito legal para mim. O programa de pós-graduação do Einstein, para mim, ele levou 4 anos, né, do dia que eu me matriculei até o dia que eu defendi a minha tese. Mas eu consegui fazer alguns créditos antes como aluno, como é que se chama? Aluno observador, aluno, eu não me lembro exatamente qual categoria, mas eu entrei no programa já com alguns créditos cumpridos. Como eu disse, foi um processo muito, muito liso. Tudo o que eu precisava, de certa forma, o Einstein acomodava, a gente achava um jeito. Eu estou fora do Brasil, vamos fazer. Eu só tenho, eu até disse para a Laudicea, uma vez que encontrei pessoalmente, falei, eu só tenho a agradecer porque o Einstein realmente facilitou a minha pós-graduação. Eu sou muito grato a isso. E quando ofereceram uma vaga para eu ficar aqui, um dos motivos pelo qual eles me ofereceram a vaga é porque eu estava terminando uma pós-graduação, que poderia ser ela seria um doutorado no Brasil, mas ela poderia ser validada como mestrado ou como doutorado aqui no Canadá. E o processo de validação internacional de doutorado, ele é dependente do país, como vocês devem imaginar, e ele é dependente do histórico da sua instituição, do histórico de matérias que você cumpriu, do número de publicações, da duração. Então, eu não sabia qual ia ser a tradução do meu doutorado brasileiro para o Canadá. E conversando com várias pessoas que eu conheço aqui no departamento, que têm doutorado fora, mas quando traduziram, essas pessoas tiveram doutorado traduzido como mestrado, que para mim era suficiente, um dos requisitos que o meu chair aqui exigiu. E foi uma surpresa muito grande, porque quando o Einstein ajudou com toda a documentação, tradução e tudo, e o meu doutorado foi reconhecido como um doutorado no Canadá. Então, isso é uma outra coisa que me deixou muito satisfeito, porque no departamento que eu trabalho hoje, nós somos em 101 anestesistas, e eu sou o nono anestesista com doutorado aqui, porque o doutorado internacional é uma coisa bem difícil de se conseguir, é meio que raro, né? E, naturalmente, eu não sou pesquisador aqui, mas eu faço pesquisa. Minha carreira é de professor, mas eu tenho uma parcela do meu contrato que eu preciso fazer pesquisa. Mas o título de PhD aqui me alavancou na carreira de uma forma muito rápida, a ponto de eu ser relativamente novo no departamento e estar ocupando a posição de diretor da anestesia cardíaca e diretor do fellow de cardíaca aqui. Então, essa basicamente é a minha história desde quando me formei até agora, passando por pré-doutorado, doutorado e pós-doutorado. Mas o resumo é que eu entendo que nesse público-alvo que a gente está falando hoje, a gente encontra pessoas da área médica e da área não médica. A gente tem enfermagem, fisioterapia, outras áreas da profissão da saúde, que cada um tem regras diferentes, né? Então, como a gente sabe, no próprio Brasil, a gente tem o CRM, porém, o CREFITO, cada um tem suas regras diferentes, e ainda quando você extrapola isso para a área internacional, cada país tem regras diferentes, né? Então, a minha experiência específica foi, eu não fiz um doutorado sanduíche, meu doutorado foi no Einstein, começado e terminado lá, mas eu estava fora do Einstein quando eu terminei o doutorado. E a tradução do doutorado brasileiro para um doutorado no Canadá foi um big deal aqui para minha carreira. Foi um passo muito importante na minha planejamento meu e no meu crescimento de carreira nesses 4 anos que eu estou aqui.
Existem outras maneiras, eu acho que vão vir nas perguntas na sequência, vou deixar a Ari falar um pouco, mas existem outras maneiras de fazer a pós-graduação combinada, ou de mesmo sair do Brasil e vir fazer a pós-graduação fora. Existem maneiras de fazer isso recebendo dinheiro, existem maneiras de fazer isso pagando, existem maneiras de fazer isso sendo sponsored, como uma pessoa, uma instituição bancando o seu doutorado, ou pelo menos uma bolsa, e acho que a gente pode falar mais disso para frente, porque eu acho que tem essa... Mas, no fim das contas, a pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein contribuiu demais no meu crescimento e na minha decisão, no momento que eu decidi ficar aqui, contribuiu demais para alavancar a minha carreira aqui e ainda me ajuda muito hoje. E durante o processo, foi um processo que ele acabou se encaixando naturalmente no meu dia a dia. Estava na instituição, trabalhava de manhã, dava uma aula na hora do almoço, fazia um crédito à tarde. Aí tinha um transplante, coletava um caso, precisava falar com a Ari, está no UTI, tô aqui embaixo, acabava uma cirurgia, subia para falar com ele. Então foi uma coisa que, para mim, foi só um pouco mais de trabalho, mas já encaixado na minha rotina diária. Acho que isso, eu vou parar aqui para ver se... Não, perfeito, excelente, viu? Muito bom mesmo. Eu acho que agora o Ari ele podia também comentar, e aí a gente faz um bate-papo entre todos nós aqui na sala, né? Mas foi excelente, Rafael, muito obrigado, viu? Gostei muito. Legal. Bom, gente, boa tarde, obrigado a Leia, Laudo Sérgio, pelo convite. É um prazer aqui participar das atividades do hospital, que eu sou ainda bem vinculado, né? Então, acho que a minha história é muito parecida com a do Rafa, é muito interessante ver que todo mundo que sai do Brasil tem uma história muito parecida em várias etapas. Eu também me formei médico há 13, 14 anos atrás, eu fiz minha residência de terapia intensiva no hospital, no Albert Einstein. Eu não fiz o meu doutorado aí, eu fiz o meu mestrado na faculdade que eu me formei, na Faculdade de Medicina do ABC, mas com um programa muito parecido que eu acho que hoje tem no Einstein, que acho que é o MD-PhD. Eu fiz naquela época o MD-MSc, lá em 2007, 2008, que era um programa que a gente cursava as disciplinas de mestrado junto com o internato, e se graduava médico e tinha que defender a tese de mestrado nos primeiros 3 meses pós-graduação. Então, eu defendi meu mestrado em 2010, nessa época. Depois eu fiz um doutorado na USP, e quando eu defendi meu doutorado, eu tinha acabado de acabar a residência no Einstein e já tinha sido contratado como plantonista e tinha sido contratado como pesquisador. Eu sempre falo que, sem dúvida nenhuma, o papel do Riso e do Fernando Aranha, que foram quem eles me contrataram lá em 2014 para ter uma carga horária de pesquisa, uma carga horária de pesquisa generosa naquele momento, e que ficou aí, persistiu até 2020, quando eu vim para a Austrália. Foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na minha vida para eu desenvolver o pesquisador que eu sou hoje e ter as oportunidades que eu tenho hoje, né? Então, se eu estou aqui foi porque lá atrás o Luiz Fernando, o Riso e todas as pessoas do hospital abriram essas portas e me deram essa oportunidade para trabalhar com pesquisa dentro do hospital. E aí, logo quando a pós-graduação foi formada, algum tempo depois, eu virei docente permanente da pós-graduação, graduei já bastante aluno de mestrado, aluno de doutorado, e sempre, como o Rafa falou, as facilidades que a pós-graduação, e uma coisa que é muito importante que eu vejo do Einstein, não só da pós-graduação, mas de todas as etapas, todos os departamentos, é que o Einstein ele tem uma visão de tornar tudo internacional. É uma coisa que ainda é muito, eu posso falar pela faculdade que eu me formei, e um pouco pelas faculdades que eu já dei aula, que participei, ainda é uma coisa muito, ainda existe muito uma ideia do orgulho de ter aquela tradição que existe no Brasil de certas coisas, mas que, infelizmente, quando você vai para fora do Brasil, é difícil, como o Rafael falou, até fazer uma simples tradução de um documento, eles entenderem o que isso representa lá fora. Eu sempre tive essas facilidades com o Einstein, porque eu acho que o Einstein sempre enxergou essa ideia de tornar tudo internacional. Então, até quando fiz aqui, e eu vou chegar na história de como vim parar na Austrália, mas até quando fiz toda essa transição para exercer a minha profissão aqui na Austrália, os documentos que eu conseguia do Einstein eram muito mais fáceis do que os documentos que eu conseguia da minha faculdade, pelo simples fato de tudo que vem do Einstein já vem com um modelo mais internacional, um modelo meio padrão do que eles esperam fora do Brasil, facilitando toda essa apresentação e torna tudo muito mais fácil. Então, tanto na pós-graduação, quando os títulos, o cargo, tudo muito fácil, as pessoas entendem aqui muito fácil, como
a parte de formação durante a minha residência. Então, tudo isso no Einstein, acho que é uma grande vantagem que os departamentos, a pós-graduação tem, para facilitar quem tem o interesse de sair do Brasil, fazer todas essas traduções e essas equivalências com o que existe fora, uma vez que o Einstein já tem essa visão mais internacional até na sua faculdade. E, basicamente, como eu vim parar aqui, como o Rafael falou, a minha esposa também foi quem sempre plantou a semente de querer sair do Brasil, isso há muito tempo já, desde que a gente começou a sair, 10 anos, 11 anos atrás. Eu nunca tive interesse de sair do Brasil por vários motivos, porque família, amigos e próprio emprego, me sentia muito bem no Einstein, muito bem empregado, conhecia todo mundo, muito confortável, adoro hospital, adoro as pessoas, facilidades, e tinha tido outras propostas e nunca fui, mas também foi graças ao Einstein que eu tive essa oportunidade de vir para a Austrália, porque eu tinha um grant da FAPESP para um projeto que eu fazia em colaboração com o laboratório de pesquisa experimental do hospital, e surgiu uma oportunidade de aplicar para um segundo grant que chama Sprint, um grant da FAPESP, que é basicamente um grant de networking, onde você tem instituições colaboradoras com a FAPESP, e aí basicamente você ganha esse grant, a FAPESP te paga um determinado valor para você viajar para essa instituição e ficar um tempo lá, e essa instituição paga um valor para um pesquisador de lá vir ao Brasil e fazer esse intercâmbio de ideias e de conexões. E uma das instituições naquela época, em 2018, em colaboração com a FAPESP, era aqui a Universidade de Melbourne, que tem um pesquisador aqui, que é o pesquisador mais importante da minha área, que é o Rinaldo Bellon, que é um cara que ele é, há anos já eleito aí, o top 2% dos pesquisadores na área médica, na área de terapia intensiva, sem dúvida nenhuma, ele é o mais relevante que tem. Mais de 50 New England, esse cara que tem 1.500 papers, ele é um cara completamente fora da curva. E a gente aplicou junto para esse grant, via Einstein, então com a ajuda do pessoal do NAP, da Aline, né, de todo mundo que está lá. E a gente eu consegui esse grant. E em 2019 eu vim aqui para a Austrália a minha primeira vez, fiquei aqui um mês, fazendo trabalho com o Belomo lá no hospital, no Austin, que eu trabalho hoje. E então me convidou para vir para a Austrália um ano, como o Rafael também. Vem aqui passar um ano com a gente, vem fazer pesquisa. A gente tem uma posição de Senior Research Fellow, que é uma posição remunerada aqui no escritório. Esse escritório que eu trabalho é um escritório de pesquisa, exclusivo de pesquisa. Eu vim para fazer pesquisa, né, 2 anos atrás. E aí, conversando com a minha esposa, por vários outros motivos relacionados não ao Einstein, mas ao país como um todo, né, naquela situação, né, a gente tinha, né, todas as questões que todo mundo que está no Brasil conhece bem, que a gente tem de problemas. A minha esposa me convenceu a aceitar essa proposta e cair nessa aventura e ver o que acontecia. E aí eu fui aceito nessa posição, também graças às facilidades, com todas as documentações que eu consegui do hospital, todas as coisas que eu consegui. E aí eu vim para ficar esse um ano e calhou exatamente na pandemia, eu cheguei aqui dia 22 de fevereiro, a Austrália fez o primeiro lockdown, acho que foi dia 10 de março, alguma coisa assim, e desde então eu fiquei em casa por 2 anos aqui, fui começar a conhecer a Austrália agora em 2022, não só a Austrália, Melbourne. E acabou esse ano de 2020, a gente ainda tinha pandemia, o pessoal queria que eu continuasse aqui, me fizeram algumas propostas para continuar, eu continuei o ano de 2021 aqui fazendo pesquisa, e aí em 2022 eu recebi um convite para fazer a equivalência do meu diploma médico aqui, na verdade, do meu título de especialista, para me tornar intensivista aqui, que existe uma certa equivalência que você tem que fazer, a questão de algumas coisas adicionais, e também, por sorte, eu me formei intensivista pelo Einstein, toda a documentação, quando eu apliquei para o College aqui de terapia intensiva, que é o órgão que certifica tudo isso, foi muito fácil, foi muito difícil por conta dos diplomas e etc., aquela coisa que você tem que achar uma pessoa na faculdade que você fez, que vai ser a pessoa responsável por mandar um documento. No Einstein era muito mais fácil, eu conhecia todo mundo, ligava e resolvi, e por essa questão, como eu disse, da internacionalização, que já veio tudo certo, e aí estou nisso fazendo aqui. Então, eu agora estou nessa questão, eu tenho um papel de pesquisa aqui muito forte, ainda faço muita pesquisa aqui, faço pesquisa com o pessoal do Einstein ainda, muita coisa, não tenho nenhum intuito de não fazer, isso eu sempre deixei claro por isso também, sempre tive interesse de continuar vinculado ao hospital, esses últimos 2 anos continuei vinculado de forma não remunerada e ainda, né, com alunos, como o Rafa, e fazendo pesquisa, e é o meu interesse, não tenho interesse em desligar do hospital. Mas eu acho que uma coisa interessante para vocês, para quem tem interesse em fazer isso, as histórias são muito similares, né? Vem para ficar um tempo, aí acaba ficando mais tempo, e aí vê o que acontece. Mas é muito, muito interessante essa ideia que eu notei muita diferença de como o Einstein me ajudou e como essa questão de visualização do Einstein, de se enxergar como uma coisa mais internacional,
e tentar romper esses paradigmas que a gente tem da educação no Brasil, de ter essa questão super clássica, coisas que a gente vê há anos são iguais, e o Einstein rompe isso e faz uma coisa completamente diferente, mas acaba sendo muito mais em linha do que internacionalmente as pessoas fazem. Então, facilita muito para você conseguir acesso e conseguir coisa do tipo, eu tenho uma posição aqui na faculdade e esse ano eu consegui meu primeiro grant aqui do governo, que é uma coisa super difícil, menos de 6% das aplicações são aprovadas, a gente conseguiu uma bela quantia de dinheiro, e tudo isso eu consegui porque eu não tenho minha história na Austrália é muito pequena, mas eu consigo trazer toda a história que eu tenho no Brasil para cá por conta dessa facilidade. Então, eu consigo trazer todos os alunos que eu já tive de pós-graduação e que eles sejam validados aqui para a instituição como eu tenho então um background de orientação, aluno de iniciação científica, publicação, até financiamentos que eu tinha no Brasil, então tudo isso eu consigo trazer pela facilidade de conseguir essa equivalência dos documentos. Então, acho que isso é muito importante quando vocês pensam, quando você avalia um programa de pós-graduação ou como você vai desenhar a sua carreira, é muito interessante que você já comece a pensar, caso você queira sair do Brasil, além das oportunidades, é como que você vai fazer isso acontecer. E ter esses documentos em mãos, ter essas facilidades, ter essas coisas organizadas já no formato que o local que você quer e espera, facilita muito. É um processo penoso, doloroso, demora muito, principalmente para quem é profissional de saúde e quer também exercer a sua profissão num país fora do Brasil, não, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer profissional. É penoso, mas se você tem a facilidade de documentação, facilita muito. Isso é a questão aqui no Einstein me ajudou muito. Então, foi mais ou menos essa a minha história até agora. Eu tenho também uma grande história na Europa, em Amsterdã, onde eu também sou um pesquisador colaborador lá. Eu tenho uma posição na Universidade de Amsterdã, eu fiz o meu segundo doutorado lá, então, 2017, se eu não me engano. Também é um sistema completamente diferente, por ser Europa, mas é bem interessante também, aprendi muito e ainda tenho um vínculo lá com o pessoal da Universidade de Amsterdã, porque eu também tenho alunos lá no programa de pós-graduação, já graduei 3 ou 4 alunos lá na Universidade de Amsterdã. Então, eu acho que existem oportunidades para as pessoas que querem sair do Brasil e ter um contato fora, passar um tempo. Basta procurar, buscar, né, via e-mail, né, fazer contato e ter a facilidade aí, que eu acho que o hospital com certeza consegue facilitar porque o hospital tem muito interesse na internacionalização de alunos e de pós-graduandos e até de profissionais. Então, acho que essa visão mais internacional do Einstein acaba facilitando muito essa equivalência, caso vocês precisem de documentação e etc. Acho que é mais ou menos isso de uma forma bem resumida a minha história até aqui, mas acho que tem aí espaço para pergunta, conversa para a gente fazer e tornar aí um pouquinho mais dinâmico para todo mundo. Excelente, Glória, muito bom mesmo. E essa é a sexta live que a gente faz do Einstein Connection, e é engraçado, eu já falei isso nas outras vezes, que assim, sempre uma é diferente da outra, viu? Apesar de serem as histórias, né, de alunos ou orientadores que foram para o exterior, né? A gente sempre tenta chamar alguém que tem experiência no exterior. Na primeira live foram 4 alunos da Elisa, que ela foi acho que a orientadora que mais conseguiu encaminhar alunos para o exterior, mas acho que teve um deles que não foi, mas foi muito legal porque ele fez uma parceria com uma professora da Harvard, se não me engano, e ele não foi para Boston. Então, cada um tem uma história diferente. Tem a história dos estrangeiros, então a gente já teve um professor de Iowa que deu o parecer dele, ele morou em Singapura, foi bem interessante também. A gente tem a história do Jorge Salinas, que é um peruano, que é da Stanford, já foi de Iowa e morou no Brasil por um ano, fala muito bem português, por isso que a gente também chamou ele. Teve os alunos do Mário Ferretti, e então, assim, cada um tem uma experiência legal, e vocês contaram uma outra abordagem que eu achei bem interessante, agora essa história de um plano de carreira, né, internacional, e bastante misto, né? Então, você você está fora na Austrália, mas você ainda tem vínculo com o programa, você é docente do programa de pós-graduação. Eu falei muito no seu nome,
nos últimos dias, porque eu participo de um grupo da farmácia em pesquisa, que até a... Deixa eu ver quem está aqui, estou meio perdido. A Bárbara Bardu, que ela quer fazer doutorado, ela terminou o mestrado dela no programa do Einstein, agora quer fazer o doutorado. E eu falei de você como também uma escolha de potencial orientador para essas farmacêuticas. Então, enquanto ninguém faz pergunta, eu vou começar. Então, você tem, claro, a sua linha de pesquisa, mas você teve o Rafael, né, médico, sendo seu orientando. Você poderia orientar alunos da pós-graduação que não fosse da área, não fossem médicos, farmacêuticos, enfermeiros? Tem o Sátiro também, que está aqui na sala, que é da TI. Meus Como é que você primeiros alunos pensa? foram meus primeiros alunos foram fisioterapeutas, na verdade, né? Então Excelente. foi a Carol, o Rafa e a Karen. E aí depois eu tive só médico, então tive o Rafa, a Verônica da anestesia, o pessoal da UTI. Mas nos últimos anos estava difícil eu pegar mais aluno pela questão de toda essa turbulência daqui da Austrália. Mas agora eu tenho só mais um aluno e eu estou começando agora a pegar mais alunos, porque agora eu tenho tempo para me dedicar para isso, porque bom, aí meus alunos, cada um pode ter uma opinião, mas o Rafa está aí para falar. Eu tento ficar próximo e ajudar de uma forma ativa. Eu não gosto de ter muito aluno e não conseguir ajudar. Então, eu gosto de realmente revisar a tese, palavra por palavra, ajudar nas análises e fazer toda essa parte. Então, eu não me sinto bem em ter um aluno que eu não vou conseguir dar o suporte. E nesses últimos anos era isso que eu sentia, porque eu tinha alunos para se formar. E aí eu tinha essa questão toda essa turbulência aqui de vai virar médico, não vai virar médico, vai prestar prova, não vai prestar prova, vai ficar, não vai ficar. Agora, com as coisas se estabilizando um pouco mais, o plano é começar a voltar a ter mais alunos na pós-graduação, que é uma coisa importante para mim também, e sem nenhuma distinção de carreira, de profissão, desde que a pessoa esteja interessada em fazer um projeto legal e trabalhar, para mim é o suficiente. Só para complementar, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito dinâmica. Para mim, e-mail, WhatsApp, o telefone é mais ou menos a mesma velocidade. Eu entendo que às vezes eu sou até meio exagerado nisso. E nesse aspecto, o Ari e eu, nós formamos um match perfeito, porque todo mundo sabe que você às vezes precisa fazer algumas alterações e entregar, ou então você precisa de uma assinatura, e o Ari era, assim, eu falei isso para ele pessoalmente e falo isso publicamente, ele foi um excelente orientador que, no meu caso, casou perfeito com o meu perfil. Então, assim, eu vou escrever, e eu vou fazer vou contar uma coisa pessoal. Em 2017, em outubro de 2017, eu tive uma dissecção de artéria vertebral. Eu fiquei internado no hospital por 20 dias. Eu tive um AIT, fiquei internado 20 dias. Como foi um AIT, 3 horas depois já tinha se resolvido, mas eu precisava fazer de coagulação e tal. E eu escrevi a minha tese internado, né? Então, o que eu fazia? Porque eu achava, então eu escrevia, passava 3, 4 horas trabalhando durante o dia e eu mandava à noite para o Ari. Eu trocava um WhatsApp com ele e falava: e aí, Ari, você tá? Não, hoje eu estou de plantão, eu vou ter um intervalo, eu consigo fazer isso de madrugada. E aí, no outro dia, eu acordava de manhã, estava lá, ele, ó, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E aí eu trabalhava de novo e mandava para ele, ele batia de volta, faça isso, faça isso, faça isso. Então, assim, foi um match perfeito. Ele sempre de perto, e eu acho que o Ari tem inúmeras qualidades, mas com certeza ele pensa fora da caixa quando a questão é trabalhar dados e estatística. Eu acho que esse é um ponto fantástico dele, que foi perfeito. Então, assim, como orientador, inclusive até hoje, olha que curioso, eu recebi ontem uma mensagem de um anestesista do Brasil que eu não conheço. Olha, eu estava vendo o seu currículo e eu vi que você foi orientado pelo Ari Serpa Neto. Como é que ele é como orientador? Porque eu estou pensando em me matricular e eu queria falar com ele para ver se ele pode me orientar. Então, assim, o Ari ele vai criando essa reputação e ele, com certeza, eu só tive um orientador no meu doutorado, mas eu não escolheria diferente, com certeza. E foi bem, bem de perto mesmo.
Valeu, Rafa, é isso aí. Acho que obrigado aí pelas palavras, mas é isso. Acho que esse match tem que ser. Essa é a única coisa que eu sempre falo para os alunos, finalizando essa pergunta do Mar. Esse match tem que ser recíproco, né? Então, acho que conforme você vai ficando um orientador um pouco mais experiente, a pós-graduação do Einstein incentiva muito isso desde o início, mas às vezes quando a gente é mais iniciante, aí a gente quer, não tem tanto problema, às vezes começa a ver como é importante você ter a entrevista do aluno e entender o perfil do seu aluno também. E esse perfil não tem nada a ver com se ele é médico, se ele é farmacêutico, se ele é fisioterapeuta, se ele é qualquer coisa. Tem a ver com a forma como ele quer trabalhar, porque eu acho que cada orientador vai funcionar melhor com o aluno. Como o Rafa falou, a gente é no 220. Então, eu posso tentar diminuir um pouco a velocidade? Posso, mas também não vou conseguir ser um orientador que vai ser extremamente calmo, extremamente no sentido de não querer as coisas às vezes um pouco mais rápido, etc. E o aluno a mesma coisa, às vezes vai encaixar melhor com um orientador ou com outro. Então, por isso que eu acho que essa entrevista inicial para tentar alinhar é muito importante. E aí independe de posição, de profissão, etc. Excelente. Não, e aproveitando a deixa da pergunta em relação a procurarem o Ari, e você, Rafael, como é que seria? Apesar de você não estar vinculado, né, como um docente, mas pode ser potencialmente no futuro, por que não, né? Você, se houver uma necessidade de alguém procurar você para estudar no Canadá, como é que estaria a sua disponibilidade? Como é que seria de ser viabilizado isso? Sim, eu acho que assim, tem algumas coisas interessantes para responder essa pergunta. O resumo dela é: eu tenho total interesse, tá? Então, assim, eu acho que eu sou fã da internacionalização, como o Einstein é, e eu, eu tenho ainda, embora eu esteja aqui, eu tenho vínculos no Brasil que eu não quero perder. Não vínculos empregatícios, mas vínculos associativos, né? Então, eu tenho uma startup aqui, eu sou membro do board da Sociedade Brasileira, eu faço parte do grupo que está formalizando o eco transesofágico na anestesia no Brasil. Então, eu tenho muitas coisas que me vinculam ao Brasil ainda. Aqui na universidade, eu tenho sinal verde de colaboração máximo. Então, eu não preciso nem pedir algumas coisas, né? Obviamente que algumas regras têm que ser preservadas e respeitadas aí em tempos de pandemia, com questões de se o observer pode vir ou não. Eu tenho como conectar pessoas, e eu sei quem são as pessoas que autorizam. Eu acho que tudo, hoje em dia, Alexandre, para resumir essa pergunta, que é uma pergunta muito ampla, existem diversos níveis de colaboração e o mundo está tão pequeno que qualquer coisa basicamente é possível desde que haja intenção dos dois ou três lados envolvidos, entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, se algum aluno da pós-graduação tem interesse em fazer algum tipo de colaboração com o meu centro, eu com certeza posso ser desde a pessoa que conecta o aluno com o centro, eu posso ser o facilitador ou eu posso ser o mentor. Então, eu posso agir em qualquer um desses níveis. E como o Einstein, aí vem uma das outras coisas que, para mim, acaba sendo um interesse, né? Como o meu doutorado na instituição no Brasil foi reconhecido como um doutorado no Canadá, qualquer atividade de pós-graduação que eu faça com a instituição no Brasil é reconhecida no Canadá como currículo internacional para mim. Eu vou explicar a diferença só para você entender. Existem muitos médicos treinados internacionalmente que moram no Canadá. E quando eles são vinculados a uma universidade, eles têm que construir uma história na universidade para ser promovido de ranking, né? E essa história que eles constroem, ela depende de contribuições locais, nacionais e internacionais aqui no Canadá, tá? Só que as internacionais não contam o que você faz no seu país de origem. Então, qualquer aula que eu dê no Brasil não conta para o meu currículo internacional. Mas como o meu doutorado é reconhecido como um doutorado internacional, as atividades que eu exerço de pós-graduação no Einstein, elas são reconhecidas no meu currículo aqui. Então, também tem o meu interesse. E essa é uma outra vantagem de ter feito a pós-graduação no Einstein.
Eu acho que todo mundo que está aqui, se está inscrito no programa, sabe que o Einstein não visa criar uma pessoa que trabalhou num único projeto e ganhou um título e aí vai carregar esse título para o resto da vida. O repositório de teses ele nem existe, é uma coisa virtual, não é um lugar que você tem que gastar tempo imprimindo um documento, enfim. O Einstein ele quer criar a cultura do pesquisador, a cultura do professor, e que é basicamente que o processo de pós-graduação seja o início de uma carreira que vai continuar se replicando lá na frente. E é assim que eu vejo a minha carreira. Eu aprendi como pesquisar com a Ari, eu usei toda a estrutura do Einstein para fazer o meu doutorado, e nesse momento eu tenho todo o interesse em voltar para o Einstein, como docente, como visitante, como facilitador, seja lá qual for o nível, para poder não só retribuir para a instituição, mas também aumentar um pouquinho mais essa ideia da internacionalização. Excelente. Essa ideia, né, viu, Rafael? Essa questão do Einstein Connection, né? E a Laudicea até, por favor, Laudicea, pode ficar à vontade para falar. É uma solicitação, uma exigência da CAPES, né, para o programa de pós-graduação, para o programa ele persistir, ficar vivo, né, é necessário isso. É inovação, é pesquisa, a internacionalização. Você quer comentar um pouco, Laudicea? É isso, o Rafael traduziu muito bem assim, o objetivo do programa que busca caminhar num processo de excelência, né? Assim, como estamos dentro de uma instituição de excelência, então o caminho que buscamos trilhar é este, né? E a consolidação da internacionalização é um dos requisitos básicos para a gente chegar neste patamar de excelência. E é uma oportunidade maravilhosa, né? Ter o Rafael aqui, ter o Ari aqui oferecendo essas oportunidades para os alunos que tiverem interesse em trilhar essa carreira internacional, vocês que sem dúvida devem ser inspirações para os nossos alunos e que tem que colar em vocês e sugar o máximo de conhecimento e de oportunidade que vocês possam oferecer, né? Porque é isso, tem que ter vontade de buscar, não só esperar que o programa vá individualmente falar para o aluno, olha, então, que isso a gente também faz, né? Ficar provocando. Você tem potencial para ter uma experiência internacional, fazer o doutorado, pós-doc, estabelecer colaborações, tal, mas os alunos também têm que ter isso, né? Então, não é só o programa, né, ter essa atitude, o aluno tem que ter essa postura ativa, né, de buscar, e temos aí oportunidades, hoje essa live é para isso, né, tem oportunidades e pessoas disponíveis e com interesse de contribuir, né. Então, a construção de um programa de excelência aí passa por várias mãos, né, dos alunos, dos egressos, dos docentes, e o programa se mobiliza para isso também. Eu acho importante você falou, assim, para um ponto de vista mais prático, e acho que o Rafael também pode colaborar, mas eu posso falar por mim. Muitas vezes, eu entendo, é muito difícil para a maioria das pessoas conseguir, principalmente quando você está trabalhando full time, fazendo a sua pós junto, né? É difícil você conseguir tempo e é difícil você conseguir dinheiro para fazer um estágio fora, seja ele de um mês, o que for. E é difícil para todo mundo, né? Por que eu falo isso? Porque eu tive algumas estratégias. A primeira vez que eu fiquei um mês fora do Brasil fazendo algo nessa linha foi quando eu estava na residência ainda, e aí eu tinha um mês aí pelo Einstein, eu tinha um mês de ciclo letivo, então eu podia escolher o que eu queria fazer, e eu fui para a Holanda, ficar um mês lá fazendo pesquisa lá com meu chefe, que hoje é meu amigo pessoal, e também aí como é que eu vou pagar, porque assim, posição tem, agora posição remunerada é mais difícil, né? Posição paga é mais difícil, então conseguir um grant, um scholarship, agora se a pessoa fala, não, Ari, eu quero ir, eu tenho tempo e eu consigo me manter por um período, pô, isso aí é fácil, né? Tirando essa questão agora do Covid, que tornou tudo mais difícil um pouco, mas é fácil arrumar uma posição aqui no escritório, arrumar um projeto para trabalhar, fazer um sabático, o que quer que seja. É mais difícil quando você precisa remunerar. Então, a primeira vez que eu fui para a Holanda,
eu tive o privilégio, o meu aluguel foi pago pelo departamento, porque eu já trabalhava com eles, eles tinham interesse que eu fosse também, então eles pagaram o meu aluguel, e eu tinha guardado um dinheiro da residência ali que eu estava fazendo e tal, e me mantive lá um mês com o meu salário, né, com o meu dinheiro do Brasil. Depois eu fui para Boston, fiquei 3, 4 meses em Boston em 2018, e também foi a mesma coisa, e aí eu já era médico, formado, já tinha tudo. O que eu fiz? Eu peguei férias, pedi uma licença não remunerada de mais um mês do hospital, 2 meses da UTI, da pesquisa eu trabalhei à distância e eu fiquei em Boston e aí me mantive com o meu salário, com o que eu tinha guardado de dinheiro. Não tem jeito, não tem outra saída. Nessa situação não tinha um grant, não tinha nada. Então eu guardei dinheiro ali durante os meses, peguei do mês de férias, usei minhas férias para fazer isso, né? Muitas vezes as pessoas não vão querer usar um mês de férias para fazer isso, mas era a minha possibilidade, eu achava que era importante para mim. Usei meu mês de férias, usei o tempo de licença que eu consegui no hospital, mais o dinheiro que eu tinha guardado. E aí a outra vez que eu vim aqui para a Austrália foi através de um grant via FAPESP. Então eu vejo muitas possibilidades. Você pode tentar se financiar por um dinheiro do local que você vai, mas aí é mais difícil. Você pode tentar se financiar com um grant, ou você pode se financiar se você tiver realmente afim você mesmo. E aí é isso, tem que se programar, tem que pegar talvez as suas férias, pegar uma licença, ou juntar o seu dinheiro e fazer. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas eu não vou porque eu não consigo tempo, porque eu não tenho um grant, porque ninguém consegue me pagar o salário. É difícil você conseguir uma posição remunerada para conseguir fazer, mas se você tiver realmente vontade de fazer, conseguir juntar um dinheiro e tirar um tempo, aí você consegue muito mais fácil. Porque, por exemplo, aqui todo ano, agora com o Covid não, mas recebe pessoas fazendo sabático. O cara resolve fazer 6 meses de sabático, ele tem um dinheiro guardado, ele fala, eu quero fazer 6 meses de sabático com vocês. Pode vir. Tem mesa no escritório, sempre consegue se envolver nos projetos, você está se bancando, então você não tem. Agora, se você quer que o escritório te banca, é muito mais difícil. Então, acho que essa é uma das coisas importantes de se considerar. Complementando as 3 formas que o Ari falou, aqui no Canadá especificamente ainda existe uma 4ª opção. Se a sua posição que você foi aceito é uma posição que você pode vir com visto de estudo, por exemplo, um master, você vem fazer um mestrado aqui, você tem a liberdade, o seu visto permite você trabalhar part-time, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Se você vem com o cônjuge, o seu cônjuge ele tem um visto de trabalho full-time. Então, muitas pessoas vêm fazer um master aqui, um mestrado de 2 anos, e é pago, custa em torno de 20 a 30 mil dólares por ano. Mas eles vêm e a pessoa que faz o Masters trabalha meio período, o cônjuge trabalha integral, e eles conseguem não só pagar o mestrado, como se manter ao longo de todo o tempo. E aí a gente já viu inúmeras situações até próximas da gente, de pessoas que fazem isso por 2 anos, e no final dos 2 anos imigram e continuam trabalhando aqui. Então, eu acho, existem outras formas também, além dessas que o Ari falou, mas eu acho, como é muito variável, o que eu faço às vezes com algumas pessoas que me procuram, eu vejo quem é a pessoa, qual o perfil da pessoa e o que ela está procurando. E a partir daí a gente sai com um pequeno plano, falar, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, porque é uma quantidade tão grande de possibilidades que fica difícil se a pessoa não, se você não souber quem é a pessoa e o que ela está querendo, entendeu? Mas o resumo é que tem estratégias e planos basicamente para todos os desejos e vontades aí. Perfeito, esse eu acho que é perfeito. O Rafa lembrou uma coisa muito importante, que na Austrália eu gosto, tem muitas similaridades ali dentro do Canadá. Eu acho que nos Estados Unidos é mais difícil você conseguir chegar com visto desse tipo lá e trabalhar. Aqui na Austrália é muito procurado por estudantes, etc., por causa disso. Acho que você pode trabalhar até mais que part-time. Tem algumas regras ali, dependendo do visto, mas muita gente faz isso também. Vem para cá e começa a trabalhar. E aí vai trabalhar com o que você conseguir, às vezes. Às vezes você pode conseguir uma posição no escritório, com uma outra coisa. Às vezes tem gente que já veio, gente mais jovem que tem um cara que veio recentemente que ele ficou trabalhando em pub, ele trabalhava em pub, se divertia lá, tinha cerveja de graça, ele falava, vou lá, ganhar um dinheirinho legal e trabalho aqui com pesquisa. Então, ó, depende do seu perfil, como o Rafa falou, mas tem a possibilidade de você ter um visto que te permite trabalhar e juntar um dinheiro para se manter aqui de uma forma mais confortável. Excelente. Essa ia ser uma das perguntas que eu ia falar em relação ao financiamento. Vocês abordaram muito bem, né? Então, tem diversas formas e cada um tem que conduzir a sua história, né? Customizar a sua história da forma que for mais conveniente. E vocês falaram também, né? Que a gente chama alunos de pós-graduação, mas não são alunos, né?
São profissionais, pais, mães, que tempo protegido que vai ter para fazer isso? Então, o Ari também falou, vamos usar... É claro, não é o ideal, mas eu gostei muito do que vocês dois falaram, que nem o Rafael, dentro do Einstein, ele conseguiu fazer a pós-graduação dele, trabalhando, fazendo a parte de assistência e pesquisa, ou seja, ele usou os recursos do hospital a favor dele. E isso em São Paulo, né, que é caótico, né, ou seja, não precisou sair, pegar o carro e ir lá para a USP, né, para fazer o mestrado e doutorado dele, fez tudo dentro do Einstein. Essa aula está sendo, essa apresentação está sendo gravada, então outros vão assistir também, mas quem está aqui na sala é isso. A Bárbara, a Paula e o Cota, que fizeram os seus respectivos mestrados no Einstein, viram isso. São profissionais do Einstein, assim como o Rafael, e conseguiram fazer as suas respectivas pós-graduações com sucesso, né? O Sátiro está na sala, ele também queria fazer a pós-graduação dele no Einstein, só que na época que ele fez não tinha pós-graduação, então ele fez na Escola Paulista, o mestrado. Agora ele vai ter que pensar no doutorado. Então, o doutorado, provavelmente, quando ele fizer no Einstein, vai ser muito mais fácil por conta da estrutura e de ter um tempo protegido, que foi justamente isso que vocês falaram. E também eu queria só deixar o gancho, né? Porque muitas vezes, como a Laudicea também falou, às vezes as pessoas pedem muito, né? Mas eu quero. A pós-graduação no Brasil, estrito senso, o aluno não precisa pagar. Essa é uma grande vantagem. Nos Estados Unidos, se ele quer ser um Master of Science ou PhD, ele tem que pagar, ele paga caro para conseguir os créditos. Isso tem que ficar bastante transparente na cabeça das pessoas. E para chegar na posição do Ari e do Rafael, além de toda a trajetória, é isso que eu queria também perguntar para vocês. Como é a questão do inglês? O que você recomendaria para os alunos da pós-graduação investirem na questão relacionada ao inglês? Não somente para fazer a prova da cultura inglesa, que a gente sabe que o aluno tem que fazer a prova para passar no mestrado, para passar no doutorado. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Qual que seria a sugestão de vocês? Pode começar, Rafa. Então, eu vou começar respondendo o seguinte, eu sou caipira do mato, eu nasci no interior, a minha família é uma família de origem humilde, nunca estudei em escolas de inglês particular, nada, eu sempre fui meio que autodidata na área do inglês, e aí, naturalmente, passando pela faculdade, a gente estuda muita literatura estrangeira, né? Então, basicamente, quando eu terminei a faculdade e fui fazer a residência, eu me considerava aquela pessoa que eu conseguia ler bem e basicamente, eu ouvia médio, né? Meu listening era médio. E eu nunca fui muito preocupado com inglês, porque eu não tinha intenção nenhuma de morar fora do país. Quando, em 2014, pela minha história que eu contei, a gente decidiu que ia morar fora, eu contratei uma professora de inglês nativo e eu comecei a estudar muito inglês para poder ter um mínimo. Então, assim, eu já estava com quase 40 anos, com 2 filhas, família, profissão, e aí que eu fui estudar inglês, né? E a minha impressão, e assim, eu vou dar a minha visão da situação. Primeiro, eu moro num país que é um país de imigrantes, então as pessoas elas estão acostumadas com você não ser um nativo que fala inglês, né? A segunda coisa é que, independente do quanto tempo você estude de inglês no seu país de origem, a hora que você chega aqui que você vai ver o negócio de verdade, você vai tomar um choque ali varia de pessoa para pessoa, né? Então, no meu caso, foi uns 3 meses que até eu acordar e falar, opa, eu estou pensando um pouco mais em inglês e tal. Mas não tem jeito, tem que estudar, tem que fazer algo mais. Se você está pensando em ir para a área, fazer alguma coisa fora, você tem que fazer mais do que a prova da cultura inglesa, tem que colocar o inglês mais como parte da sua vida, mas tenha também em mente que quando chegar no lugar, por mais que você se prepare, não vai ser fácil. A língua ela é uma barreira, ela vai ser uma barreira. Eu acho que existem mecanismos para contornar essa barreira. No meu caso, fundamental é
como anestesista, eu precisei garantir que eu tinha closed loop communication o tempo todo. Então, se alguém me perguntava qual é o seu nome, eu falava Rafael, eu esperava a pessoa falar, então seu nome é Rafael. Então, assim, um negócio que eu sempre garantia que eu fechava o círculo. Mas acho que tem 3 coisas diferentes aí. Primeiro, o quanto você sabe de inglês agora. Segundo, o quanto você vai estudar antes de vir. E terceiro, o que vai acontecer quando você vir. Independente dos 2 primeiros, o terceiro ele é um choque. Ele é um choque. O Ari aí com o sotaque alce, provavelmente eu ainda tenho dificuldades de me comunicar com os australianos. Ele deve ter sofrido um pouco mais. Aí você pode falar mais, Ari. Não, eu acho perfeito. É exatamente o que você falou. Eu acho que eu também fui autodidata e eu acho que para profissional de saúde, para quem está envolvido com pesquisa, etc., eu não acho que nem precisa dizer que o inglês é primordial, mesmo se você não queira sair do Brasil. Eu também tinha essa cabeça, depois hoje a gente olha e fala, nem mesmo se você queira sair do Brasil, não ter um inglês, pelo menos, é difícil dizer básico, médio, mas o inglês te permita se comunicar, entender, você vai perder muita coisa e muitas oportunidades. E eu também fui meio autodidata, eu tinha um bom listening, eu conseguia ler bem, o meu listening era mais ou menos, e eu escrevia, só que escrevia um paper e sempre voltava do jornal, a favor, passar por uma revisão do inglês nativo. E aí eu comecei a fazer escrever muito com esse meu chefe da Holanda em 2012, e comecei a aprender muita coisa de técnica de escrita de paper com ele, coisa que hoje eu escrevo não tenho problema nenhum quando eu mando para um jornal, mas é uma técnica, né? Isso não quer dizer que você sabe inglês, é como o Rafa falou, isso é uma técnica. Então tem uma técnica de eu consigo ler tudo, eu consigo escrever um paper sem nenhum problema, e aí eu resolvi também contratar uma professora particular, comecei a desenvolver meu inglês, e aí você faz TOEFL, porque eu tive que fazer TOEFL, você vai lá, vai super bem no TOEFL, você fala, pô, tô destruindo, olha lá. Fiz o TOEFL, tirei um monte de pontos, gabaritei o speaking, aí o Rafa falou, aí você chega no país, e aí você toma uma tapa na sua cara e você vê que você sobrevive, mas você precisa melhorar muito. E é com todo mundo isso. Isso não eu tive 2 baques aqui. Primeiro, quando eu cheguei aqui, que eu achava que sabia porque eu tinha feito o TOEFL para validar as coisas aqui, e tem que ter uma nota super alta para você conseguir validar seu diploma de médico no TOEFL, então eu tinha conseguido a nota, e estava super feliz. Aí cheguei aqui, coisa simples, estava na minha casa, não conseguia desrosquear a jarra da base do liquidificador, e tinha que ligar para o cara da assistência técnica e falar, meu amigo, não consigo desrosquear a jarra do liquidificador da base. Fala, como é que eu vou falar esse negócio? Eu não sei. Porque são coisas que você, como o Rafa falou, você chega, você toma um baque. É o dia a dia que muitas vezes você não sabe como é que você vai se comunicar de que você quer falar de coisas pequenas, coisas que você não sabe. Então, são meses até você se acostumar, e aí tem o sotaque do lugar. Facilita estar num país de imigrantes, a Austrália também então, diferentes sotaques, ninguém está muito preocupado com isso. E aí, o meu segundo baque também foi quando eu fui parar no hospital, esse ano. Eu já estava aqui há 2 anos, achava que sabia inglês bem pra caramba, tinha melhorado. Entrei no hospital, tomei outra porrada. Primeiro dia do hospital, falei, não dá, vou largar, vou sair fora. Eu não consigo nem entender o que os caras estão falando. Uma máscara N95 na cara, um face shield, 30 pessoas falando, diferentes nacionalidades, paciente grave, tem enfermeira que é chinesa, tem enfermeira que é da Nova Zelândia, tem um sotaque, você não entende nada. Eu falei, cara, vou embora, vou matar um paciente se eu ficar aqui, porque eu não consigo entender, às vezes não consigo me expressar porque tem os jargões, as abreviações, e aí é o que o Rafa falou, é isso, tem que garantir comunicação fechada, você tem que não ter vergonha de pedir para repetir, eu já pedi para o cara repetir 3, 4 vezes a mesma coisa, somente dentro de um cenário desse, o cara fala uma coisa e eu não entendi, eu não vou fingir que eu entendi, eu vou falar, repete, telefone terrível, você pega o telefone ali para falar com o cara, o cara está discutindo um caso com você pelo telefone e você ainda não está com inglês muito bom na parte médica, repete, e aí não tem jeito. Eu acho que é importante as pessoas terem essa noção que você tem que aprender o inglês, mas também ter noção que quando você for para fora, você vai ter um primeiro baque, todo mundo tem. Ninguém passa isento disso. E aí você precisa de tempo para se desenvolver. Tem jeito. Eu estou dando risada aqui porque eu conversava com a minha esposa no começo aqui, o meu objetivo, toda vez que eu não entendia o que as pessoas falavam, eu falava I'm sorry, e aí depois de um tempo tinha vezes que eu precisava repetir I'm sorry várias vezes. Então eu estou dando risada porque eu comecei a desenvolver técnicas de pedir para a pessoa repetir sem repetir o que eu estava falando. Então eu falava I'm sorry, daí eu não entendia, can you say it again? Pardon me. Say again. E aí, assim, então eu ia até o número de vezes para não parecer estúpido. Então, assim, foi um mecanismo de coping, né? De aprender como fazer. E todo mundo vai passar por isso. Acho que você tem que ter essa noção de que você precisa aprender inglês e tem que ter essa noção porque muitas pessoas se frustram.
E aí, às vezes, o primeiro plantão que eu passei aqui, eu acabei meu plantão 7 da noite passando por texto, eu parei, sentei e falei, meu Deus do céu, eu não conseguia passar um caso. Não conseguia ler, eu tava com... Falava, no Brasil eu fazia isso em 5 minutos. Resolvi os doentes ali, eu falei, pô, eu não sou o mesmo médico que eu sou no Brasil, porque eu não consigo passar um caso de sepsis. Mas é isso, vai levar um tempo até você destravar. Então é primordial que você já vá desenvolvendo o seu inglês o máximo possível, que aí facilita você ir destravando essas pequenas coisas que vão acontecer, não tem jeito. É como o Rafa falou, só morando no outro país você vai entender que o seu inglês pode até ser avançado no Brasil, mas talvez não vai ser tão avançado assim lá fora. E aí tem os sotaques, né? Meu pai é fluente em inglês e fala muito bem. Cada vez que eu mando um vídeo para ele aqui da Austrália, o Rafa falou, ele fala, desculpa, eu não consigo entender uma palavra que esse ministro da saúde da Austrália fala. Quando esse sotaque eu não entendo nada. Então, para a gente é mais fácil porque a gente está aqui. Então, tem essas particularidades, mas é primordial que vocês desenvolvam aí o inglês para tudo isso. Olha, excelente aí todos os comentários. Olha, eu só tenho que agradecer vocês dois. Eu ficaria mais 1 hora tranquilo fazendo um monte de perguntas. Então, o combinado vai ser o seguinte: ano que vem vocês estão convidados, com certeza, no Einstein Connection, para a gente saber assim, o que aconteceu nesse último ano com vocês, tanto o Rafael quanto no Canadá e o Ari na Austrália. A gente vai deixar vocês dormirem agora. O Rafael acabou de chegar de viagem, coitado, está sem dormir. E o Ari são 3 da manhã na Austrália. Olha, eu agradeço de coração vocês dois. Foram histórias inspiradoras, não somente de sucesso, que com certeza vocês dois são um sucesso, mas também agradecer a humildade de vocês de contarem as suas dificuldades que vocês tiveram. E eu tenho certeza que todos que estão aqui na sala adoraram ouvir vocês e vai contribuir muito para que eles façam o mestrado ou se inspirem para fazer doutorado e, quem sabe, irem para o exterior ou para algum país com algum mentor, que seja o Rafael ou que seja o Ari. E só para finalizar, também falando bem de vocês dois, dentro da orientação da pós-graduação, eu sou orientador e quando eu saí de Iowa, o Ari ele me fez um favor, que o Eduardo Casarotto, ele precisava do doutorado dele, e hoje em dia fica, vamos dizer assim, normal, né? A gente está fora e orientar um aluno da pós-graduação, mas naquela época, era 2015, para não ficar uma coisa meio estranha, eu sair e orientar alguém à distância, Ari, você se incomoda de orientar o Eduardo Casarotto? O Eduardo Casarotto era médico da UTI, então já tinha um match, né, isso que vocês falaram. Então foi muito fácil. Então, agora essa história, o Casarotto ele vai finalizar esse ano a qualificação dele e defesa de tese, já está com a tese pronta, já está com o artigo pronto, vai submeter. Então, eu também quero fazer toda essa propaganda, porque o Ari está aí. Quem quiser ter um matching, ele está aí para ser orientador internacional, que tem muita relevância dentro do programa de pós-graduação, e o Rafael também, que futuramente, quem sabe, seja um docente, e por isso que também ele foi convidado, né, para que isso aconteça, com certeza, tá bom? Se ela tiver alguma pergunta ou algum comentário, aí a gente encerra. Eu só quero agradecer, Nossa Senhora. Eu também sou da corrente de que ficaria mais 1 hora conversando com eles, assim, para muita inspiração, muito tapa na cara, muito tudo, assim, gente. Gratidão mesmo. Foi excelente. Tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir vocês de novo, ouvir essa live, assistir e futuramente reforço aí o convite de voltarem aqui para continuar contando a história de vocês. Aí a gente agenda um horário que não atrapalhe tanto o Ari, para ser durante o dia. Obrigado. O problema é que aí vai atrapalhar a gente, né? Ele vai ter prioridade para escolher o horário que ele quiser, viu, Ari? Tranquilo. Prazer participar. Sempre que vocês precisarem, a gente está aí. A gente combina assim, ano sim, ano não. Um fica de madrugada, ano que vem o outro sou eu e o Rafael. Boa. Fechou. Obrigado, gente. Precisando, estamos aí. O prazer Um abração. Obrigado. Para mim é um prazer enorme também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí que participaram também. Um abraço. Até logo. Tchau. Tchau. Em julho, estou aí lá. Vou passar aí para te visitar. Por favor, estaremos aqui.